Então, eu postei para vocês o kitzinho porta-carregador e porta-fone. E vocês gostaram e me pediram a receita. Então, vamos lá. Vou fazer de forma bem objetiva. Aqui eu tenho com o fio amigurumi e agulha 2,5. Eu tenho 23 centímetros de um square. O square tradicional da vovó. Então, como é que eu começo? Eu fiz pelo anel mágico 3 correntinhas para subir, mais 2 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 2... Vamos lá, de novo. 3 correntinhas para subir, mais 2 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas e fechei aqui. Quando eu fecho aqui com baixíssimo, eu subo com 2 correntinhas e faço um ponto alto no mesmo lugar. Porque dessa forma eu desfaço a subida da minha carreira. E agora eu vou seguir por todas as carreiras fazendo ponto alto sobre ponto alto, nos grupinhos de 3 pontos altos. Faço 2 pontos altos aqui, naquele espaço de 2 correntinhas mais 2 pontos altos. Então, esses 2 pontos altos aqui, com essas 2 correntinhas, esses 2 pontos altos, são justamente os aumentos que a gente precisa para fazer a nossa quina. Então, eu vou seguindo, fazendo ponto alto sobre ponto alto, em cima dos bloquinhos, e no espaço de 2 correntinhas, eu faço 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Vou fazendo dessa forma até ter o tamanho desejado. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras com fio amigurumi e agulha 2,5. Se você estiver trabalhando com o fio Anne, aqui eu tô com o fio Anne brilho, eu fiz mais carreiras. Vou mostrar para vocês quantas carreiras eu fiz. No fio Anne, com agulha 2,5, eu fiz 15 carreiras. E são todos forrados. Vou mostrar aqui pra vocês como é. Esse aqui eu fiz um fechamento assim, forrei, estão vendo, ó? E aqui a pessoa puxa pra fechar e dar um nozinho. Vou mostrar o verde. Aqui, com o fio mais fino, foram 15 carreiras. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras. E no verde, olha aqui o verde, eu forrei, estão vendo? Eu juntei um fio Anne brilho com outro fio que eu tinha. E foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras também. No final, depois daqui, a gente vai circular com uma carreira de ponto baixíssimo, estão vendo? E aí eu vou fazer o seguinte, para vocês entenderem. Eu tô aqui, eu vou circular com pontos baixíssimos daqui. Daqui nesse espaço de 2 correntinhas, eu já vou fazer 30 correntinhas e vou voltar com ponto baixíssimo. Venho fazendo ponto baixíssimo, e nessa ponta, antagonista a essa ponta, vocês vão fazer de novo outra correntinha de 30 correntinhas, voltar com ponto baixíssimo e vão finalizar aqui com ponto baixíssimo até chegar aqui. Essa primeira parte termina assim. Então, eu vou fazer e mostro para vocês antes de vir para a segunda parte. Vamos aqui para a primeira observação. Nas 2 correntinhas, eu já fiz aqui, ó, a correntinha no primeiro espaço de 2 correntinhas. E aqui nesse espaço de correntinha que eu não tenho que fazer a amarração, eu boto uma correntinha, um ponto baixíssimo para cada correntinha que tem aqui nesse espaço. Então, vocês estão vendo que ficamos com 2 correntinhas. Eu queria dizer o seguinte, se vocês quiserem uma bolsinha maior, ela fechada fica mais ou menos com 15 centímetros. Se vocês quiserem uma bolsinha maior, é só vocês colocarem aqui, ó, mais carreiras. Essa aqui ficou maior um pouco, porque eu fiz com outro fio, mas não tem problema, tá? Então, vou continuar fazendo aqui pontos baixíssimos, vou fazer outra correntinha igual a essa aqui e vou terminar. E volto com vocês para mostrar o próximo passo. Aqui, ó, então, eu já terminei de fazer a carreira de ponto baixíssimo ao redor, fiz as 2 cordinhas
diametralmente opostas e já forrei. É uma opção, quem quiser forrar. Quem não quiser, não precisa. Eu peguei um tecido. E o que é que a gente vai fazer agora? Agora vem a parte que é a seguinte, a gente vai costurar. Eu vou alfinetar aqui para mostrar para vocês como é que a gente vai costurar. Aqui, ó, eu vou com a agulha de tapeceiro costurar aqui e aqui. E aí, aqui a gente amarra aqui para fechar, estão vendo, ó? O laço é dado aqui, ó. E aqui tá a bolsinha, só que a gente vai fazer ainda uma alça para colocar. Essa alça, vocês podem já prender na base antes de colocar o forro. Mas tudo bem, não vai comprometer não, porque eu boto uma pontinha de cola. Então, eu agora vou costurar aqui e volto para mostrar para vocês a alça. Então, aqui, ó, já tá a bolsinha fechada, vou abrir para vocês verem. Estão vendo? É um envelopinho. Para a alça, eu vou mostrar a vocês. É o crochê romeno tradicional. No meu perfil do YouTube tem como fazer a alça. Vou mostrar aqui na... Então, vocês vão fazer um tamanho de alça que vocês desejem no crochê romeno. E vão... Vou mostrar aqui pra vocês como foi que eu fiz. Ó, eu coloquei pra dentro com a agulha e amarrei e botei um pinguinho de cola, porque como ele fica bem na dobrinha, fica bem escondido. E vocês vão colocar assim na dobrinha, estão vendo, ó? Então, assim vocês fizeram o porta-carregador. Para o porta-fone, é o mesmo esquema, só que a gente, em vez de fazer o crochê romeno, a gente vai fazer a correntinha. Eu não forro, vou abrir aqui para vocês. Fiz todos os três com ane, brilho e agulha 2. Tá vendo como é um porta-fone? Ele não precisa ser forrado, mas é o mesmo esquema. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. E circulei com uma carreira de ponto baixo. Estão vendo aqui? Que se você não quiser fazer a carreira de ponto baixo, você pode circular também com ponto baixíssimo. Então, são 8 carreiras. O início começa da mesma forma. Mentira, o início não começa da mesma forma. Vou mostrar a vocês o início do porta-fone. No início do porta-fone, eu faço 12 pontos altos dentro do anel mágico. Subo, fecho com um baixíssimo e subo para a segunda carreira. E subo fazendo o mesmo esquema. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo lugar. Ponto sobre ponto. No próximo, que aqui ficou 1, 2 pontos sozinhos. No próximo espaço, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Mais 2 pontos altos aqui. Aí, chego no próximo espaço. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, sigo fazendo até finalizar a carreira. Quando eu finalizo a carreira, fecho o ponto baixíssimo, subo com 2 correntinhas, 1 ponto alto no mesmo lugar. E daqui por diante eu vou fazer ponto sobre ponto. Quando eu chego no espaço de 2 correntinhas, eu vou colocar 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, ponto sobre ponto. E vou fazer isso por 8 carreiras, que foi o que eu fiz aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E uma carreira de ponto baixo. No final, nessa carreira de ponto baixo, eu escolho uma ponta. Nessa ponta, eu faço uma quantidade de correntinhas, que vai depender do tamanho do seu botão, que é aonde a gente vai prender o botão, estão vendo? Vou costurar do mesmo jeito, juntando 3 lados desse nosso quadrado, deixo um aberto. Aqui eu coloco a alça de correntinhas e prendo aqui do mesmo jeito que eu fiz no outro. E boto um pouquinho de cola de tecido e meço o botão. Prestem atenção que o botão precisa ficar, não pode ficar muito aqui na pontinha. Ele tem que ficar mais para baixo para a sua bolsinha fechar. Vou fechar aqui para vocês verem. E assim fica o seu porta-fone e o seu porta-carregador. Aqui eu fiz de amarração, estão vendo, ó? Fiz com amarração,
Aqui eu também fiz com amarração e aqui eu botei uma bolinha para fazer diferente. Prendi a alça e assim tá pronto o seu kit para você presentear nesse Natal. Quem quiser pode colocar carregador, pode colocar fone de ouvido, pode colocar moeda, pode colocar maquiagem, pode colocar documento, pode colocar o que quiser. Agulha de crochê. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo tutorial.